E agora resta a gente entender o tamanho da encrenca, né? Queria até aproveitar vocês aqui para trazer um destaque que saiu agora há pouco na Folha de São Paulo, falando justamente então que Bolsonaro pode ficar inelegível por mais de 30 anos se condenado no caso do golpe. Destaque aqui trazendo que o ex-presidente ainda não foi indiciado por esses delitos, mas que as suspeitas sobre esses crimes levaram então aí a Polícia Federal a deflagrar a operação que mirou os aliados dele na última quinta-feira, como a gente acompanhou. O ex-presidente já foi condenado pelo TSE, como a gente lembra, por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral e alvo de diferentes investigações no STF. Nesse momento, ele está inelegível pelo menos até 2030, mas como traz o destaque da Folha de São Paulo aqui, isso poderia ficar por 30 anos. Agora, na hipótese, eles destacam de uma sentença criminal condenatória em torno de um plano golpista, provavelmente o maior prejuízo ao ex-presidente decorreria do teor do artigo 15 da Constituição Federal, trazendo também aqui algumas análises. Hoje, mais cedo, inclusive, Josias estava lendo na versão impressa da Folha, falando sobre discussões, então, do que o coach até estava comentando, né? Se o golpe efetivamente aconteceu, esse tipo de julgamento iria para um lado, se é um plano para o golpe ou o golpe efetivo, tem gerado aí algumas controvérsias de qual que será, então, o futuro dessa investigação e de possíveis indiciamentos. Como é que você destaca essa notícia aqui que a gente trouxe agora da Folha sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos caminhos aí que essa investigação pode tomar daqui para frente? O Bolsonaro, Natália, ele virou um lote de sentenças criminais esperando na fila para acontecer. E não é só o caso da tentativa de golpe, há o caso das joias, há o caso da falsificação dos cartões de vacina, há muitas encrencas assediando o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, não há nenhuma dúvida a essa altura de que ele será alcançado por sentenças criminais. No caso do golpe, essas sentenças elas se tornaram incontornáveis, até porque o Supremo Tribunal Federal perderia o nexo depois de condenar aqueles peixes miúdos que invadiram os prédios dos três poderes, a penas que vão até 17 anos, o Supremo perderia o nexo se o Bolsonaro, os militares e civis que se acumpliciaram com ele não fossem condenados a penas também muito draconianas. Esses 17 anos viraram um piso no caso do Bolsonaro e dos seus cúmplices mais graduados, porque se estão condenando os bagrinhos a penas que vão até 17 anos, obviamente o Bolsonaro tem que amargar penas mais severas do que essas. E aí as pessoas que dizem não houve a consumação do golpe, esse mesmo argumento foi enfrentado pelos ministros do Supremo agora, nesses julgamentos que antecedem a apreciação dos inquéritos que envolvem os tubarões do golpe. E ali também se verificou, alguns dos advogados dos réus já condenados também esgrimiram esse argumento. Não houve tentativa de golpe, não tinha arma, ninguém tinha poder daqueles que invadiram as sedes do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto, nenhum deles tinha poder para subverter a ordem democrática, para virar a mesa da democracia. Esse foi o argumento que se utilizou ali. Os ministros já discutiram o argumento, isso já foi mencionado durante os julgamentos, o fato de que, no caso da conspiração contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito, não é preciso que o golpe se efetive, basta a tentativa. É assim que está escrito na lei. Então, se a lei foi aplicada de forma tão severa em relação a esses peixes miúdos, as sardinhas do golpe, não seria razoável, não faria nexo que o Supremo tratasse de forma mais suave o Bolsonaro e os seus cúmplices mais graduados. Então, as sentenças, elas virão. A questão agora é saber quando elas serão proclamadas, mas agora, nessa última operação feita pela Polícia Federal, na quinta-feira da semana passada, ficou muito patente que já são eloquentes os indícios e as provas de que o Bolsonaro, de fato, operou. Não havia apenas uma tentativa de golpe. O golpe foi colocado em movimento. Havia uma operacionalização do golpe. Então, a pena virá e
evidentemente, isso vai acrescentar alguns anos a mais na inelegibilidade do Bolsonaro. O Bolsonaro aposta, evidentemente, numa anistia futura, que ele possa cavar no Congresso, numa virada de composição do judiciário, que possa eventualmente resultar numa anulação de pena. Ele, muito frequentemente, invoca em privado o caso do Lula. Há uma diferença fundamental em relação ao Lula. Primeiro que o Lula foi julgado lá pelo juiz Sérgio Moro, que depois conspurcou a operação conduzida por ele ao virar ministro do próprio Bolsonaro, do próprio governo Bolsonaro. E se tratava de um juiz de primeiro grau. Aqui o julgamento se dá no Supremo Tribunal Federal. Então, é a instância máxima do judiciário. Foi o Supremo que anulou as sentenças do Lula, no pressuposto de que ele seria julgado novamente, depois os crimes atribuídos a ele prescreveram, enfim, desapareceu a sentença. E aqui, neste caso, o Supremo vai rever uma sentença que ele próprio irá proferir contra o Bolsonaro? Parece improvável. Então, o Bolsonaro lida com um sonho de que lá na frente, essa pena que ele ainda não amargou, mas que amargará, pode ser anulada pelo Judiciário. Parece improvável que o Supremo anule uma pena que ele próprio vai impor. E do ponto de vista do Legislativo, é preciso ver qual vai ser a composição do Legislativo lá em 2026, a próxima eleição, na qual o Bolsonaro não constará da cédula, né? Será necessário que o Congresso seja mais conservador ainda do que é hoje, para que uma hipótese de anistia possa ser contemplada. Hoje parece improvável. Até aproveito esse ponto que o Josias puxou, Couto, de análise, então, da situação antiga do atual presidente Lula com a situação de agora do ex-presidente Bolsonaro. Como que a gente consegue, então, fazer essa relação para entender o futuro do que vem aí, então, para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não tem absolutamente nada a ver a situação jurídica do Lula, quando ele foi condenado pelo Sérgio Moro, e o que está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal. É como dizer que o ministro Alexandre de Moraes não pode presidir o julgamento, não pode denunciar, não pode investigar, porque ele seria uma das vítimas dos golpistas. Ora, vítima não seria só ele, não. Vítima seríamos todos nós que estamos aqui, o povo brasileiro, a democracia brasileira, e todos os juízes do Supremo Tribunal Federal. Ele está se tentando minimizar a gravidade desse golpe que aconteceu. Eu insisto nesse ponto. O desfecho foi 8 de janeiro, que eles perderam, né? Mas eles tentaram de todas as maneiras. Aliás, eu esqueci de falar antes que teve um outro episódio gravíssimo nessa história. A bomba que saiu do QG do Exército e foi levada para o aeroporto de Brasília. Josias deve lembrar bem disso, na véspera do Natal. Sem dúvida. Também a bomba não explodiu, não se consumou. Mas os que fizeram isso já foram julgados e processados e condenados, né? Então, a gente precisa levar muito a sério o que já aconteceu. Vai acontecer mais coisa nessa investigação. Aliás, a semana passada, fontes da Polícia Federal informaram à Folha que eles estão caminhando agora para o final das investigações sobre o golpe, né? Que o próximo passo agora deve ser pedir para a PGR fazer a denúncia e mandar para o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que ainda esse ano vai se fechar definitivamente o cerco a essa quadrilha liderada pelo Bolsonaro. Antes do final desse ano, eu sou muito otimista, a justiça vai pôr um ponto final nisso, porque o país não pode mais conviver com isso, com o Bolsonaro fazendo cercadinho esqueci o nome da cidade, lá no litoral do Rio, na casa dele lá, falando besteira toda hora, mentindo à vontade e roubando o noticiário. Ele está roubando o noticiário de assuntos muito mais relevantes para o país, ele continua em destaque. Quer dizer, isso uma hora tem que acabar. Aliás, todos que participaram dessa reunião aí, fatídica reunião do dia 8 de dezembro, com o Bolsonaro, todos deveriam ser processados. Que não só os que falaram, os que participaram diretamente, mas os outros todos que estavam lá e que não fizeram nada. Eles tomaram conhecimento de crimes, vários crimes, e não fizeram nada, né? Então, temos que encerrar isso, que ouçam quem tem que ser ouvido, façam mais investigações, mas que uma hora encerrem isso e levem todos eles a julgamento.